Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos então para mais uma aulinha de física, a parte 2 de fluidos e hidrostática. Então lembrando aí que na parte 1, nós tínhamos então a definição de densidade, a definição de pressão, nós definimos também o que era pressão atmosférica e nós vimos uma aplicação da pressão na medicina, onde nós ali vimos como que funciona então a pressão no interior dos vasos sanguíneos. Seguinte, na aula de hoje nós vamos então começar de fato a estudar a hidrostática. Beleza? Bora lá então, vamos lá. Pessoal, antes de estudar a hidrostática, vamos ver o que significa a palavra hidrostática. Nós sabemos do cotidiano que o termo hidro está ligado com a água, com líquidos, por exemplo. E o termo estático está ligado com alguma coisa que está em repouso. E na física é bem isso. A hidrostática, ela estuda fluidos em repouso. Outra coisa também que nós sabemos lá da física 1 e da física 2 é que se alguma coisa está em repouso, significa que não há ação de forças resultantes agindo naquele corpo. E a mesma coisa acontece aqui nos fluidos. Eles vão estar em repouso, e isso significa que não há ação de forças resultantes agindo naquele fluido. Uma outra consideração que nós vamos fazer aqui antes de aprofundar o estudo é que vamos considerar aqui fluidos incompressíveis. Professor, o que significa um fluido incompressível? Seguinte, imagine que você tem aqui um recipiente, tá? E nesse recipiente você coloca um gás, beleza? E você faz aumentar a pressão nesse gás, tá? Uma coisa importante é que a força, ela é algo vetorial. Ela tem direção e sentido e tem um módulo. A pressão, ela age em todas as direções no qual o fluido tem contato. Então, se você aumenta a pressão no gás, a pressão ela aumenta em todas as direções de contato. Seguinte, você aumenta a pressão tanto que você comprime esse gás. Tá? O que vai acontecer com as moléculas do gás quando você comprime um gás? As moléculas elas vão se aproximar. Se eu tenho um aproximar das moléculas, eu tenho também um aumento da massa específica da densidade do material. Então, fluidos compressíveis, eles podem alterar a densidade deles, por exemplo, devido à pressão. Nos fluidos incompressíveis, isso não acontece. Você aumenta a pressão e ele não se comprime. Essa que é a ideia. E os líquidos têm esse estilo. Eles são, claro, dependendo da escala, incompressíveis. Então, os resultados que nós vamos discutir aqui valem para fluidos incompressíveis que estão em repouso. Beleza? Pessoal, vamos começar a estudar então a lei de Stefan, que vai me dar pressão nos fluidos líquidos agora em repouso. Vamos começar com essa figura aqui, onde eu tenho um recipiente com um fluido aqui dentro. E imagine que eu desenho dentro desse fluido um cilindro aqui imaginário, dado por esse cilindro tracejado. E eu faço o seguinte, eu pego aqui a parte de cima do meu cilindro imaginário e eu pego a parte de baixo desse cilindro imaginário. Tá? A parte de cima eu coloco o ponto A e a parte de baixo eu coloco como sendo o ponto B. A diferença de altura entre o ponto A, que é a parte de cima, e o ponto B, que é a parte de baixo do meu cilindro imaginário, é dado pela altura H. É a diferença de altura entre esses dois pontos. E o seguinte, eu pergunto, qual que é a pressão na parte de baixo do cilindro imaginário em relação à pressão na parte de cima? Qual que é a diferença de pressão entre esses dois pontos no interior de um fluido? Se eu for utilizar a ideia que nos fluidos em repouso não há ação de forças resultantes, eu consigo demonstrar essa equaçãozinha aqui, que para a gente não tem interesse na demonstração de equações. A ideia é que vocês compreendam o conceito e vocês entendam e vocês consigam aqui interpretar essa equação. Então olha aqui, eu tenho uma equaçãozinha que vai me dar a pressão aqui no ponto B, que é a pressão na parte de baixo do cilindro imaginário. Então olha aqui, a pressão no ponto B depende do quê? Ela é a pressão no ponto A, que é a pressão na parte de cima do cilindro, mais um termo aqui, que é o termo ρgh. Primeira coisa, quem que é o ρ? O ρ vai ser a densidade, a massa específica do fluido que está aqui dentro. Quem que é o g? O g é a aceleração da gravidade. E quem que é o h?
O H vai ser a altura, a diferença de altura na realidade entre a parte de cima do meu cilindro imaginário e a parte de baixo do meu cilindro imaginário, tá? Professor, o que isso significa na prática? Significa o seguinte, que quanto mais eu afundo, eu aumento a profundidade em um fluido, mais eu aumento a pressão. Por quê? Porque a pressão do ponto B, que é o ponto de baixo, depende de quem? De uma certa altura. Quanto mais eu afundo, mais a altura aumenta e mais a pressão aumenta. Uma outra coisa, a pressão no interior do fluido depende também do tipo de fluido em que você mergulhou, por exemplo, porque depende da densidade daquele fluido. Se eu mudar, né, de fluido aqui, eu altero a densidade, consequentemente eu altero a pressão. E uma outra coisa, depende também da pressão do ponto A. Depende, por exemplo, da pressão atmosférica, que vai estar empurrando a parte de cima aqui, por exemplo, né, do fluido e, consequentemente, alterando aqui a pressão do ponto A. Mas, em resumo, a pressão no interior do fluido depende da pressão aqui da parte de cima do fluido e depende aqui dessa variável que considera tanto o tipo de fluido, né, a partir da densidade, e da altura em que você mergulha no fluido. Olha que interessante, vocês podem observar que nessa equação não tem nada relacionado em relação à forma do recipiente. Pode ser aqui um recipiente cilíndrico, poderia ser aqui um recipiente com o formato de cubo, mas na expressão eu não tenho a forma do recipiente. E realmente a pressão em o interior do fluido só depende, né, da altura e da densidade do fluido que você está considerando. Tá? Uma outra coisa, professor, se eu estiver no ponto B, tá? Bem aqui no centro do cilindro, e eu calcular a pressão por essa fórmula, vai me dar um valor. Mas se eu pegar, né, no mesmo ponto B aqui, só que eu for um pouquinho para a direita, tá? Sem alterar a altura, eu vim aqui para o cantinho, por exemplo, tá? Sem alterar a altura, professor, eu vou alterar a pressão? Não. Se eu não alterar a altura, eu não altero a pressão no interior de um fluido. Beleza? Então, se eu tiver aqui numa superfície e eu ficar andando na superfície sem alterar a altura, eu também não altero a pressão, porque a pressão depende de quem? Da pressão lá em cima, que é a pressão do ponto A, e depende do tipo do fluido e também da altura em que você está mergulhado. Uma outra coisa é que eu posso também calcular qual que é a diferença de pressão aqui. Professor, o que seria a diferença de pressão? Nós sabemos da matemática, né, e da própria física que a diferença significa a subtração, eu subtrair. Eu pego aqui, por exemplo, o PA, passo para o outro lado, ele fica negativo, tá? Vai ficar o quê? PB menos PA. E eu sei lá da matemática, da física 1, por exemplo, que quando eu tenho uma variável menos a outra, né, PB menos PA, eu tenho um delta, delta pressão. E o que significa isso? Significa que a diferença de pressão entre o ponto B e o ponto A depende apenas daquele terminho lá, que é o ρGH. Ou seja, a diferença de pressão quando você mergulha num fluido depende, novamente, para vocês não esquecerem, eu vou repetir para vocês não esquecerem, depende do ρ, que é a densidade, massa específica do fluido, né? O tipo de fluido, então, depende do G, a aceleração da gravidade, e depende do H, que é a altura em que você mergulhou. Beleza? Bora lá então! Pessoal, vamos fazer o seguinte agora. Vamos pegar aqui o cilindrinho imaginário e vamos fazer o seguinte. Vamos esticar ele. Vamos pegar a parte de cima e fazer a parte de cima ter contato ali com a interface líquido-atmosfera. Tá? A parte de cima vai fazer contato com a atmosfera. E a parte de baixo, ela vai encostar, fazer contato com a base do recipiente. E o seguinte, eu vou perguntar, qual será que vai ser a pressão na base do recipiente? Beleza? Seguinte, para responder essa pergunta, eu vou ter que aplicar a formulinha da lei de Esteban. Só que agora eu vou considerar o meu cilindro esticado. Como a parte de cima agora ela está em contato com a atmosfera, porque eu estiquei para cima, qual que vai ser a pressão no ponto A? Qual que é a pressão na interface líquido-atmosfera? Como nós vimos na aula passada, tudo que está em contato com a atmosfera está sujeita à pressão atmosférica.
Como agora, né, a parte de cima do meu cilindro imaginário está em contato com a atmosfera, a pressão do ponto A vai ser a pressão atmosférica, porque é a pressão que a atmosfera faz na superfície do meu líquido. Então, a pressão no ponto A, tá, vai ser agora a pressão atmosférica. Professor, e como que fica agora o meu outro termo, ρgh? Como agora o meu ponto B coincide com a base do cilindro, qual que vai ser a diferença de altura entre o ponto A e o ponto B? Vai ser a altura de líquido no interior do meu recipiente, porque o ponto A vai estar lá em cima e o ponto B vai estar lá embaixo. Então, a pressão do ponto B vai ser a pressão atmosférica, que é a pressão do ponto A, que agora está em contato com a atmosfera, mais, novamente o termo lá, ρ, que é então a densidade massa específica do fluido, g, que é a aceleração da gravidade, e h, que agora vai ser a altura de líquido dentro de um recipiente. Beleza? Então agora isso aqui vai ser a pressão dentro de um fluido em relação à superfície do fluido, beleza? E agora depende da pressão atmosférica. E uma coisa interessante, o nome dessa pressão aqui é pressão estática. Vai ser a soma da pressão atmosférica mais a pressão devido aqui ao fluido, porque eu tenho dois termos, né? A pressão atmosférica mais uma pressão aqui que depende do fluido. E novamente nós vemos o quê? Nós vemos que do que depende essa pressão? Primeiro, depende da pressão atmosférica e depende de que tipo de fluido que eu tenho, porque depende da densidade do fluido e depende também da altura de líquido que eu tenho. Quanto mais líquido eu tenho, maior vai ser a minha altura e maior vai ser a minha pressão. Tá? Se eu sou mergulhador, por exemplo, e eu mergulho no ar, quanto mais fundo eu mergulho, né, no mar, maior vai ser a pressão, porque maior vai ser a altura de líquido que está acima de mim. Essa que é a ideia. E uma outra coisa interessante, eu posso observar que a pressão aqui, ela não depende da forma do recipiente, tá? Pode ser um recipiente cilíndrico, cônico, cúbico e assim por diante, que não depende da forma do recipiente. Beleza? Bora lá então. Uma outra coisa. Professor, eu posso também calcular a diferença de pressão entre a pressão do ponto B e a pressão atmosférica? É claro que pode. Se você pegar aqui a equação anterior, né, e passar aqui a pressão atmosférica para o outro lado, ela vai ficar negativa, tá? Vai ficar PB menos pressão atmosférica. Vai ficar assim, ó, PB menos pressão atmosférica. Vai ser novamente um delta pressão, que é conhecido como pressão hidrostática. E novamente, tá? É o ρgh. A pressão depende apenas do fluido e da altura em que você mergulha no fluido. Olha que interessante. Não depende da forma do recipiente. Posso ter aqui um recipiente dessa forma aqui, que parece um anzol, dessa forma aqui inclinado ou em L, que a pressão vai ser a mesma se eu tiver uma mesma profundidade, beleza? Novamente aqui na figura de baixo, aqui, ó, eu tenho aqui um recipiente com uma forma, um outro recipiente com uma outra forma, tá? E aqui um terceiro recipiente. A pressão nessa linha tracejada de baixo vai ser a mesma nos três recipientes. Beleza, galera? Porque depende apenas da altura. Essa relação aqui da independência, né, da forma do recipiente é conhecida como paradoxo hidrostático, né? A pressão depende da substância e da altura, não depende do formato do recipiente. E olha só, eu tenho pressão estática, eu tenho pressão hidrostática e eu também tenho uma outra pressão, que é uma pressão bastante utilizada no dia a dia, que é a pressão manométrica, beleza? O que é a pressão manométrica? Na realidade, a pressão manométrica ela é a própria pressão hidrostática aqui. Tá? Ela tem uma diferença apenas da pressão estática. Qual que é a diferença entre a pressão estática e a pressão manométrica? A pressão estática ela é a pressão total dentro de um fluido. Eu considero também a pressão atmosférica. Qual que é a pressão total no fluido? Essa é a pressão estática. A pressão manométrica ela vai ser a pressão total menos
o fator atmosfera. Eu vou retirar do cálculo a pressão atmosférica. Eu quero saber quanto que a pressão que eu tenho é maior ou menor que a pressão atmosférica. Eu comparo com a pressão atmosférica. Isso que é a pressão manométrica. Se eu tiver uma pressão manométrica zero, significa que a pressão que eu medi ela é igual à pressão atmosférica. Eu sempre retiro o fator atmosfera. Beleza? Novamente, então, para resumir. Pressão estática é a pressão total. Eu somo a pressão atmosférica mais o termo do fluido. A pressão manométrica não. Eu só considero a parte do fluido. Eu tiro a contribuição da atmosfera. Beleza, galera? Seguinte, vamos fazer aqui um exercício para a gente poder aplicar, né, esses conceitos de pressão. Vamos pegar aqui o T411 da UFG de Minas Gerais. Seguinte, as represas normalmente são construídas de maneira que a largura da base da barragem, tá, B, seja maior que a largura da parte superior, A, como ilustrado na figura abaixo. Então eu tenho aqui uma barragem, por exemplo, de uma hidrelétrica, tá? E a engenharia da obra é feita de maneira que a base, né, da represa ela é maior que a parte de cima da represa. Vamos para as perguntas. Essa diferença de largura justifica-se principalmente pelo aumento com a profundidade da pressão da água sobre a barragem. Será que é isso, pessoal? Será que com o aumentar da profundidade eu aumento a pressão e é por isso que eu faço uma largura maior? Se eu for pensar, é isso mesmo, porque quanto mais fundo eu vou na água, maior a pressão. Se eu tenho uma pressão maior, consequentemente eu tenho uma força maior. Logo, eu tenho que fazer uma barragem maior para aguentar esse aumento de força. De cara, nós sabemos que a resposta correta é a letra A. Pessoal, vamos ver aqui os outros itens para ver o que pode estar errado. Beleza? Vamos lá. Item B. Diminuição com a profundidade da pressão da água sobre a barragem. Errado. A gente sabe que a pressão aumenta com a profundidade, ela não diminui, tá? Item B de cara errado. Item C, aumento com a profundidade do empuxo exercido pela água. Nós não vimos até agora empuxo, mas digo para vocês que não tem nada a ver com empuxo. Letra D, diminuição com a profundidade do empuxo exercido pela água. Novamente, falando empuxo, mas não tem nada a ver com empuxo. Letra E, diminuição com a profundidade da viscosidade da água. Não, nada a ver com isso, pessoal. Nós sabemos que aumenta a pressão, consequentemente aumenta a força, e é por isso que os engenheiros fazem a base maior que a parte de cima. Beleza, galera? Ficamos por aqui hoje. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, me procure no atendimento síncrono. Até mais, galera!